Senhor, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 7. Segundo livro de Reis, capítulo 20, do verso 1 até o 7. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. E sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volve-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o teu Deus, de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei. No terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor. E eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Assíria. E eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E Isaías disse: Toma uma pasta de figos. E eles a tomaram e a colocaram sobre a inflamação, e ele se recuperou. Amém? Podeis assentar. Nós temos aqui 20 minutinhos. Tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração nesta noite. Ezequias, ele é o rei do Reino do Sul. E Ezequias é interessante, porque assim, a gente sempre fala, né, que quando o pai é ruim, a tendência é o filho também ser ruim. Mas aqui no caso de Ezequias, não. Ezequias era filho de Acás. Acás foi um rei perverso, um rei que não buscou a Deus, ele adorava os ídolos, fez tudo que era errado aos olhos do Senhor, né? E quando Ezequias assume o trono, Ezequias já está com 25 anos e ele assume, né, o trono do Reino do Sul. Só que ele tem outra postura, né? O que acontece? Ezequias, ele tinha os seus antepassados, né? Ele tinha como exemplo o rei Davi, outros reis, e Ezequias, ele decidiu não fazer o que o pai dele fez, mas fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E Ezequias, ele colocou em ordem, destruiu tudo que não era da vontade do Senhor, restituiu a Páscoa, até o Reino do Norte ele convidou para fazer parte da comemoração da Páscoa. Então Ezequias, ele teve uma vida pautada na vontade do Senhor. Então, irmãos, se você pensa assim: eu sou assim porque meu pai não presta, meu bisavô era assim, meu avô era assim. Não, você tem a decisão de falar: meu pai fez errado, mas eu vou fazer diferente, né? A gente tem essa mania de achar assim: não, é maldição hereditária. Não, nós temos a decisão com o Espírito Santo: não, vou fazer diferente. Foi isso que Ezequias fez. E Ezequias estava ali, aí ficou doente, e Deus usou o profeta Isaías para falar com ele: olha, fala para Ezequias colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Irmãos, aqui não está dizendo para Ezequias colocar a vida dele em ordem. Aqui está dizendo para Ezequias colocar a casa em ordem. Então o que acontece? Eu posso ter minha vida em ordem com Deus, ter minha vida, né, pautada no Senhor, só que além de eu ter a minha vida alinhada com o Senhor, eu preciso que a minha casa também esteja alinhada com o Senhor. O que é isso? Colocar a casa em ordem é o que nós estamos deixando para a nossa descendência. Qual é o legado que eu estou deixando? Então, Deus fala para Ezequias: coloca a tua casa em ordem.
organiza aí a sua casa, porque você vai morrer. E Ezequias, naquele momento, ele vira para a parede, chora, fala: Senhor, eu fiz tudo que é direitinho, tenho andado no teu caminho, tenho um coração perfeito, tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chora amargamente. Nisso, o profeta nem tinha saído ainda. A minha Bíblia fala que ele nem tinha saído do meio do pátio. Tem outras Bíblias que falam que ele nem tinha saído da cidade. E aí Deus fala: volta lá, volta que eu vou dar mais 15 anos para Ezequias. E Ezequias, né, recebe a cura e Deus dá mais 15 anos aí para ele. Só que aí, irmãos, o ser humano é complicado, né? No segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, versículo 24, fala assim, ó: naqueles dias, Ezequias ficou enfermo para a morte e orou ao Senhor, que lhe falou e deu-lhe um sinal. 25. Porém, Ezequias não retribuiu segundo o benefício feito a ele, porque o seu coração ficou exaltado. Portanto, houve ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Irmãos, olha que peleja. Ezequias tinha vivido a vida dele toda bonitinha. Aí, nos 15 anos que Deus dá a mais para ele, de bônus, ele fica soberbo, ele começa a ficar exaltado, porque aí quando ele ficou doente, logo na sequência, o rei da Babilônia veio visitar ele, veio trazer presentes, porque Ezequias começou a ficar famoso. E aí Ezequias, de vez, né, baixar a bola, falar: não, eu estou aqui, né, pela misericórdia do Senhor. Ezequias pegou e foi mostrar tudo o que tinha no palácio para o rei da Babilônia. E mostrou, e mostrou, e mostrou, e mostrou. E aí, no versículo 15 do capítulo 20, então veio Isaías, o profeta, até o rei Ezequias e disse: o que disseram estes homens? E de onde vieram eles a ti? Ezequias disse: eles vieram de uma terra longínqua, a saber, de Babilônia. E ele disse: o que eles viram na tua casa? Ezequias respondeu: todas as coisas que estão na minha casa eles viram. Não há nada entre os meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Aí Isaías falou para ele assim: eis que vem dias que tudo o que estiver na tua casa e aquilo que os teus pais tiverem acumulado até esse dia, será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. Irmãos, Ezequias, ele abriu tudo o que ele tinha para o inimigo. Naquela época, a Babilônia estava em ascensão. Quem estava no domínio era a Assíria. Senaqueribe estava desesperado, tomando conta de tudo. Então, Ezequias nem passava pela cabeça dele que aquele rei que estava ali seria o próximo que tomaria tudo. Então, nós precisamos vigiar. O que é que a gente está fazendo com a nossa intimidade? A nossa intimidade a gente não tem que mostrar para ninguém, muito menos para o nosso inimigo. Então, assim, Ezequias, ele teve uma vida boa e de repente ele deixou subir, né, a soberba, a arrogância e começou a fazer coisas fora da direção de Deus. E aí Ezequias morre. E é tão interessante que, olha só, no versículo 19, Ezequias fala para Isaías: boa é a palavra do Senhor que falaste. E ele disse: se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa? Olha o egoísmo de Ezequias. Ele falou assim: enquanto eu estiver vivo vai estar tudo bem, então não tem problema não. Não importa o que minha descendência vai passar. Não importa o que minha geração vai passar. E não é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. O Senhor está dizendo: coloca a tua casa em ordem. Então, Ezequias, ele foi extremamente egoísta. Ele falou assim: não, tudo bem, eu tendo paz enquanto eu estiver vivo, não tem problema nenhum não. E aí, Ezequias dormiu com os seus pais e Manassés, o seu filho, reinou no seu lugar.
capítulo 21 de 2 Reis. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Irmãos, Manassés foi o rei que mais reinou. Ele reinou 55 anos. E ele tinha 12 anos. Isso significa que ele nasceu naquele período do acréscimo que Deus tinha dado para Ezequias. Então, qual que era a do Ezequias? Filho, vem aqui, ó. Esse aqui é o Senhor nosso Deus, Jeová, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tirou nossos antepassados do Egito, que nos deu a terra de Canaã. Esse é o único Deus. Ezequias não se preocupou em fazer isso. Quando Manassés começa a reinar, olha o versículo 2 do capítulo 21. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, havia destruído, e ergueu altares para Baal, fez um bosque, como fez Acabe, rei de Israel, adorou todo o exército do céu e o serviu. No versículo 6, e ele fez o seu filho passar pelo fogo, e observou tempos, e usou encantamentos, e lidou com espíritos familiares e feiticeiros. Ele operou muita iniquidade à vista do Senhor, para provocá-lo à ira. Irmãos, se você continuar lendo o capítulo 21 aí, vai falar tudo que Manassés fez de ruim. E Manassés tinha o bom exemplo do pai dele. Por isso que são escolhas que a gente faz, né? Então, Manassés fez tudo que era ruim. Lá onde a gente leu em 2 Crônicas, no 32, no 33, no versículo 12, vai falar assim: e quando ele esteve em aflição, o Manassés, né? Buscou ao Senhor seu Deus, e se humilhou grandemente diante do Deus dos seus pais, e orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição e ouviu a sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Então aqui a gente vê a misericórdia do Senhor, né? Por mais que Manassés tenha escolhido ir pelo caminho mau, no final ele reconheceu, ele se humilhou, ele orou, e o Senhor aceitou a sua petição e ouviu a sua súplica, e trouxe de volta para Jerusalém. E Manassés teve a oportunidade de conhecer que Deus era Deus, né? Então, a gente vai percebendo que, ao longo da história, homens de Deus não tiveram a mesma, como que eu posso dizer? Os filhos de homens de Deus não seguiram os mesmos passos. Vamos dar uma olhadinha lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Samuel já está velho, né? Aí ele fala assim, olha... capítulo 12, verso 1. E Samuel disse a todo Israel: eis que tenho atentado a vossa voz em tudo o que me dissestes, e preparei um rei sobre vós. E agora, eis que o rei caminha diante de vós, e estou velho, e tenho a cabeça branca, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho caminhado diante de vós desde a minha infância até este dia. Vede, aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? Ou de quem tomei o jumento? Ou a quem defraudei? A quem oprimi? Ou de quem é a mão da qual recebi qualquer suborno, para com isso fechar os meus olhos? E eu o restituirei. E eles disseram: tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, tampouco
tomaste algo da mão de qualquer homem. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é testemunha nesse dia, de que vós não tendes achado nada na minha mão. E eles responderam: ele é testemunha. Então aqui Samuel está no final da vida. Samuel, ele foi profeta, ele foi juiz e ele foi sacerdote. E ele está aqui agora prestando conta. Ele está perguntando: olha, eu defraudei alguém? Eu pedi algum suborno de alguém? E eles estão dizendo: não, Samuel, você não fez nada disso. Você foi reto, você foi justo. Agora vamos dar uma olhadinha no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. E sucedeu que quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Irmãos, essa coisa de... todo pai, né? Todo pai que é pastor, todo pai que é obreiro, todo pai que tem um chamado, o sonho é que o filho também tenha esse chamado. Só que a gente sabe que o chamado, ele é individual. Então, o chamado que Deus tem para o meu pai não é o chamado que Deus tem para mim. O chamado que Deus tem para mim não é o chamado que Deus tem para a Júlia. Cada um tem que ter o seu particular com Deus. Né? Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Então, os nossos filhos, a gente precisa encaminhá-los para que ele conheça o nosso Deus. Então, aqui fala que Samuel fez dos seus filhos juízes. E aí no versículo 2, no versículo 3 fala assim: e os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância e receberam subornos e perverteram o juízo. Então os dois filhos de Samuel, o Joel e o Abias, eles não andaram nos caminhos do Senhor. Eles não andaram nos caminhos do seu pai Samuel. Então, isso é muito ruim, né? Porque o Senhor quer, lá em Deuteronômio 6, o que o Senhor fala para o povo de Israel? Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. Agora, estes são os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinassem, para que pudesseis cumpri-lo na terra que vais possuir, para que possas temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, a ti e ao teu filho, e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os, para que tudo te vá bem, e para que te multipliques, como o Senhor, Deus dos teus pais, te prometeu, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares, e as levarás atadas como sinal em tuas mãos, e elas serão como testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, primeira coisa aqui, nós como pais, nós precisamos amar a Deus. Os nossos filhos precisam ver através das nossas atitudes que nós amamos a Deus. Segundo, a palavra de Deus tem que estar em nosso coração. Aí sim, eu amo a Deus, a palavra de Deus está no meu coração, aí eu vou falar desse Deus para os meus filhos.
O verbo aqui, inculcar, é como se a gente pegasse a cabeça da criança e abrisse e colocasse as palavras do Senhor dentro da cabeça da criança, dentro do entendimento, dentro do cérebro. Então, não adianta eu falar para o meu filho, leia a Bíblia, ore, venha para a escola dominical, venha para o culto de oração, venha para o culto de ensinamento, se eu não venho. Então, o maior exemplo sou eu. Eu preciso amar a Deus, a palavra tem que estar dentro do meu coração, e aí sim, aí eu vou inculcar, eu vou falar desse Deus para o meu filho. Quantas vezes a gente tem sentado com os nossos filhos e falado para os nossos filhos, olha filho, nessa situação Deus fez isso com a mamãe. Olha aqui no capítulo, Salmo 44, fala assim, nós ouvimos com nossos ouvidos, ó Deus, nossos pais nos contaram que obra tu fizeste nos dias deles, nos tempos antigos. Então aqui está a família os filhos de Corá falando, nós ouvimos com os nossos ouvidos tudo que o Senhor fez para os nossos pais, porque eles nos contaram. Então, irmãos, nós temos a responsabilidade de contar para os nossos filhos quem é o Deus que nós servimos. No Salmo 78, a partir do verso 3, os quais ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor e a sua força e as suas obras maravilhosas que ele fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos filhos, de que eles deveriam fazê-la como conhecida a seus filhos, que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declará-las a seus filhos, para que eles pusessem a sua esperança em Deus e não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então, aqui eles estão falando, né? Nossos pais contaram e nós não vamos esconder dos nossos filhos. Nós vamos contar para os nossos filhos quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nós servimos. Então, nesta noite, irmão, a palavra do Senhor é essa. Que legado nós estamos deixando para a nossa descendência? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos preocupados só com a gente mesmo? Ou a gente está trabalhando para que quando a gente fechar os nossos olhos, para que quando a gente partir dessa terra, os nossos filhos olhem e falem, não, eu conheço o Deus da minha mãe, eu conheço o Deus do meu pai falou das grandezas do Senhor para mim. E Pedro, ele tinha isso em mente. Na sua segunda carta, no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele fala assim, portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. E penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através das recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais estas coisas sempre em vossa lembrança. Então, irmãos, nós morreremos, mas aquilo que a gente plantar vai ficar. Então, Pedro está dizendo assim, olha, eu sei que em breve eu estou indo embora, mas eu quero deixar para vocês aqui a palavra do Senhor. E quando eu for embora, vocês podem até esquecer de mim, mas vocês não vão esquecer destas palavras que eu estou vos ensinando enquanto estou aqui. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ter
a lição de Ezequias nesta noite. Que nós possamos ter a nossa vida ligada ao Senhor, mas que não só a nossa vida seja ligada ao Senhor, mas que nós possamos deixar um legado para a nossa casa, um legado para a nossa descendência. Que quando a gente partir, eles falam, não, eu conheço o Deus da minha mãe, eu conheço o Deus do meu pai. E que nós não sejamos egoístas de achar, não, eu tendo uma vida com Deus está tudo bem. Não, o Senhor quer que a nossa casa conheça o Senhor. Não apenas nós, mas que toda a nossa família, através da nossa vida, através do nosso legado, saiba quem é o nosso Deus, saiba quem é o nosso Senhor. E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração nesta noite. Amém.